Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Feliz Páscoa a todos, né? Um pouquinho atrasado. Bom, gente, é o seguinte, a nossa aula de hoje, então, ela é sobre industrialização de balas, chocolates e confeitos, né? E nós vamos falar hoje sobre a produção de balas duras, moles e caramelos, né? Os caramelos, entram na classificação como sendo balas moles. Então, a gente já tem combinado que às 20h30 nós teremos um encontro online, né? Esse material já vai estar no e-mail de vocês, no WhatsApp e no Google Classroom. Eu, além disso, além dessa aula em PDF, eu adicionei um link na produção de balas de menta, tá? Não é muito fácil encontrar vídeos com a produção de balas. Eu procurei bastante, mas não encontrei os vídeos específicos que eu queria, tá? Mas esse que eu mandei já vai dar para vocês terem uma noção. E além disso, vocês também têm uma atividade para desenvolver sobre esse conteúdo e também uma atividade de um conteúdo que a gente não viu ainda, que é sobre gomas de mascar. A gente vai falar um pouquinho sobre essas gomas hoje à noite, tá? E na sequência, então, para a semana que vem, nós teremos o conteúdo sobre balas de goma, que é um processo bem diferente, né, de certa forma, desse que a gente vai ver agora, e sobre drageados. O que são os drageados? Um exemplo são os MMs, né? Nós vamos ver essa produção na semana que vem, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe para vocês sobre as balas duras, inicialmente. Então, o processo de produção das duas balas, tanto as duras quanto as moles, são muito similares. A gente vai verificar os fluxogramas em seguida. Mas qual é a principal característica de uma bala considerada dura? Ela vai se caracterizar pela aparência transparente que ela tem, conforme vocês estão vendo aqui na imagem. Ela vai ser brilhante e ela vai ter uma textura dura e quebradiça, tá? Os principais parâmetros que são avaliados, né, na qualidade dessas balas duras é o baixo teor de umidade, que chega a 3%, e também de açúcares redutores, glicose e frutose, tá? Os drops, que são, no caso, o house, também são considerados um tipo de balas duras, né? O exemplo aqui que eu coloquei para vocês do house. Tem outras marcas, né? Outros exemplos, mas esse é bastante conhecido, então ele também é considerado uma bala dura, tá? O fluxograma de produção, então, de uma bala dura segue alguns passos. Inicialmente, a pesagem e a dissolução dos ingredientes. Em seguida, então, o cozimento. O processo de temperagem, que é quando é adicionado corantes, aromas e ácidos característicos para cada tipo de produto. A dosagem e, por fim, o resfriamento. Então, de certa forma, é um processo simples, né? Não tem muitos passos para se fazer uma bala dura. Então, aqui nós temos na primeira etapa a pesagem e diluição, aonde a proporção do açúcar e do xarope de glicose que são adicionados é recomendado, então, uma proporção de 50-50, ou seja, metade de açúcar e metade de xarope de glicose, ou 60% de açúcar e 40% de xarope de glicose. Normalmente são essas duas proporções que são utilizadas, tá? À noite a gente vai dar uma conferida novamente nesse conteúdo e a gente vai ver a finalidade desses ingredientes, né? Vocês já tiveram isso em aulas anteriores. Então, nas indústrias, essa etapa ela vai ser realizada em equipamentos automatizados, né, obviamente, onde é feita a dosagem dessas quantidades, tanto pelo peso ou pelo volume. Depois, esses ingredientes aí que foram adicionados, eles vão passar por uma pré-diluição, para garantir, então, que todo o açúcar, né, a sacarose que foi adicionado,
seja dissolvida para as posteriores etapas. Seguido, então, o processo de pesagem e dissolução, é feito o cozimento, ou seja, ele tem o cozimento tem a finalidade de reduzir o teor de umidade da massa. Então, a gente sabe que quando nós estamos lá cozinhando uma mistura de açúcar e outros ingredientes, com água, enfim, leite, a gente sabe que quanto mais nós cozinharmos, aquilo vai se reduzir, ou seja, vai começar a ficar uma massa mais grossa, mais viscosa, né? No cozimento de balas, se recomenda, então, um cozimento a vácuo, se for possível para a indústria, aonde vai diminuir consideravelmente o tempo. Então, em torno de 15 minutos a uma temperatura de 140 a 150 graus é o ideal para reduzir, né, o teor de umidade dessa massa. Então, vai ser bastante rápido. Caso não tenha um cozimento, não seja possível o cozimento a vácuo, é feito um cozimento normal, então com maior tempo, obviamente com uma temperatura um pouco mais baixa. Esse então é o processo de cozimento. No processo, na etapa de temperagem, é onde são adicionadas os aditivos, no caso corantes, ácidos e aroma, quando for necessário, né, no caso de balas acidificadas. A dosagem é quando essas balas vão ser colocadas em formas, dá para se dizer assim, em moldes. Né? Elas podem ser pingadas ou estampadas, que é o nome que se utiliza. No primeiro sistema, a massa da bala é pingada em um molde, né, que vai sair o formato que a gente conhece, ou redondo, ou quadrado, ou redonda com um furo no meio, enfim, os formatos de bala que a gente vê por aí. E no segundo caso, como é o caso da estampagem, faz-se um cordão com a massa, que passa então por um sistema rotatório onde a bala vai ser formada. Então, tem essas duas formas de se utilizar. No vídeo que eu disponibilizei para vocês sobre o processo de fabricação de bala de menta, vocês vão conseguir ver essa etapa da dosagem. E em seguida o resfriamento. Então, quando essa bala ela é pingada ou estampada na dosagem, ela está quente. É uma massa quente, tá? Ela vai para o resfriamento, então, com ar forçado, para que essa massa se cristalize, né? Fique dura. E aí a gente obtém a bala dura que nós estamos comentando, para depois ela seguir para o setor de embalagem. Então, às vezes a gente percebe que tem algumas balas que quando você vai abrir, principalmente nessas balas duras, ela tá melada, o papel, o plástico, né, a embalagem em volta da bala tá grudada. Então pode ser problemas na hora do resfriamento, onde a bala estava quente ainda e aí foi adicionada a embalagem, ou ainda algum problema no momento do cozimento, ou também qualidade dos ingredientes, a quantidade dos ingredientes, principalmente açúcares, que foram utilizados e que gerou uma mela dessa bala na hora da embalagem, tá? Então, isso se torna um defeito do produto. Mas, basicamente, as etapas do processamento dessas balas é isso que a gente viu. Então, bem simples, né? Feito adição dos ingredientes, é cozido, adicionado os aditivos e em seguida dosado, né, informado e no final feito o resfriamento desses produtos. Então aqui eu trouxe para vocês uma formulação que pode ser feita para a produção de bala dura, né? E aí ela é feita por porcentagem de ingredientes. Então nós temos, por exemplo, a sacarose utilizando 39,2%, xarope de glicose 47,8%, o corante artificial amarelo 0,3%, aroma de tangerina 0,3%, ácido cítrico, né? A gente sabe que a tangerina é uma fruta cítrica. Então ela vai ter uma característica mais cítrica dessa bala, 0,5%.
tanto o corante quanto o aroma e o ácido cítrico são adicionados lá naquele processo de temperagem que a gente viu anteriormente. E a água, então, utilizando 11,9%. O somatório de todos esses ingredientes vai fechar 100% no final, né, do preparo desses ingredientes. O modo de fazer, então, de uma maneira resumida, é dissolver a sacarose com a água, levar ao aquecimento até atingir o ponto de ebulição ideal, adicionar o xarope de glicose previamente aquecido já em micro-ondas. Aqui a gente está falando de um processo, um modo de fazer simples, né? Podendo ser feito em casa, inclusive. Submeter esse xarope de glicose à mistura do açúcar ao cozimento sob uma pressão atmosférica, se for possível, até atingir uma temperatura de 140 graus. Em seguida, é adicionado o corante, o aroma e o ácido, que é diluído em água, 1 para 1, né? Uma parte de água para uma parte de ácido, já considerando aquela quantidade de água que é adicionada na formulação. Dosar a calda cozida em moldes de silicone ou como pirulitos, né? Inclusive, essa é uma pergunta que vocês têm na atividade. O processo de produção do pirulito é igual ao processo de produção de balas duras. A diferença é que tem uma máquina específica que, nesse momento, é adicionado o palitinho do pirulito, né? Os palitinhos de plástico, antes da bala ser resfriada, né? Quando ela está mole ainda, para que ocorra a inserção desse palito ali, essa haste de plástico nesse pirulito. Depois disso, as balas são resfriadas em temperatura ambiente, aproximadamente 25 graus, né? Quando não tem um sistema de refrigeração. E depois disso, pode-se desmoldar as balas e embalar em papel celofane ou uma embalagem qualquer. Então, isso seria um modo de fazer balas aí de uma forma bastante caseira, né? E simples. Aqui nós temos um exemplo de um conjunto formador para a produção de balas duras. Esse equipamento a gente consegue ver lá naquele vídeo que eu mandei para vocês, onde é possível verificar todo o processo, desde a mistura dos ingredientes até o processo de embalagem dessa bala dura. As balas moles, também bem conhecidas nossas, já tem uma diferença das balas duras. A começar pelo teor de umidades. Antes a gente viu que para as balas duras o teor era ideal, considerado era 3%. Então, nas balas moles, a gente tem um teor que vai de 6 a 10%. E nesse tipo de produto vai se adicionar gordura, justamente para que nós consigamos mastigar essa bala. E além disso, como nós vimos em aulas passadas, não é interessante que a gente mastigue uma bala mole e que ela grude nos nossos dentes e que tenha dificuldade em ser retirado, né? Por isso que é adicionado a gordura. Então, a gordura vai dar uma sensação melhor na mastigação, vai deixar a bala macia e, consequentemente, não vai deixar com que ela grude em nossos dentes, o que seria uma sensação desagradável, né? E para os tipos de balas moles, nós temos as mastigáveis, aonde se adiciona uma base de mastigação, que é feito geralmente com gelatina ou goma arábica, que vai dar aquela sensação de mastigar, né, e deixá-la macia, um pouco mais elástica. E ainda tem as balas que são chamadas de não cristalizadas, que são os caramelos, os famosos dadinhos que a gente conhece, e as toffs. Aqui eu coloquei um exemplo dessa bala, que é a imagem do meio, né? São as mais conhecidas, né, que a gente tem aí no mercado disponível. Então, a bala mole cristalizada, ela vai passar por um processo mecânico de estiramento, ou seja, aonde é feito é puxado, né, como se fosse sovado essa massa, que vai favorecer a cristalização da sacarose e para que a mesma tenha uma característica mastigável, né, que são essas balinhas aí que a gente está vendo a imagem ali no canto da tela. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma máquina, né, um processo mecânico que vai fazer
esse estiramento da massa. Isso também é feito nas indústrias com equipamentos maiores, né, quantidades bem maiores. Então, o fluxograma da massa de bala mole, ele é bastante similar ao das balas duras que a gente viu. Ocorre igualmente o processo de pesagem e dissolução dos ingredientes e o processo de cozimento para a redução da atividade de água. Porém, ele não vai reduzir tanto, né? A atividade de água vai ficar entre 6% e 10%. Após o cozimento, também é feito o processo de temperagem, que é a adição de corante, aroma e ácido, quando for necessário. E, saindo da etapa de temperagem, no caso das balas moles, ela vai para esse processo de estiramento, né? Onde ela vai ser puxada ali, né? Falando de uma maneira bem grotesca. E depois ela vai para a formação e para o corte. Então, a diferença entre as duas balas está aí. Quantidade de umidade, né? E o processo de estiramento, para que no final nós tenhamos balas com características diferentes, né? Que é possível a gente identificar. Então, como eu falei, a etapa de cozimento aqui também pode ser feita por um cozimento a vácuo, para ser mais rápido, né? Aqui, nesse caso, a formação da mela, que é aquela característica do açúcar derretendo, não é um problema nessa bala, considerando que ela já é uma bala mais mole, mastigável, né? Imagine uma bala dura melada. Isso não é interessante, que é aquela bala que o açúcar derreteu. Então, com exceção da etapa do estiramento que a gente acabou de falar, as demais etapas vão ser bastante similares da bala dura. Então, aqui coloquei a mesma imagem para vocês visualizarem. E nesse estiramento, então, ele é feito para melhorar essa plasticidade, que é aquela sensação agradável na hora de mastigar uma bala mole, e vai facilitar a emulsão entre a água da formulação e o óleo que foi incorporado nessa massa, né? Esse estiramento, esse processo aí de ficar mexendo essa bala, vai auxiliar, então, para que forme essa emulsão e que a gordura se misture com a água e os demais ingredientes e, consequentemente, cristalizando a sacarose. O tempo do estiramento ele vai depender, então, da velocidade de rotação desse gancho, que está ali, que vocês conseguem visualizar. E, de uma maneira geral, esse processo vai ser finalizado quando a massa cair do gancho, ou seja, o ponto da massa é quando ela já não tiver mais essa flexibilidade aí do estiramento. Então, já vai ser possível ela ir para moldagem, né, e corte. Já as balas que não são cristalizadas, que não passam pelo processo de estiramento, são os caramelos e as toffees, né, que a gente viu. No Brasil, essas balas elas não têm um padrão de identidade definido, né, e qualidade para esse tipo de produto, enquanto que na Europa esse tipo de produto ele contém no mínimo de 2,5% de gordura, tá? Então vocês veem que esse tipo de bala ela já tem uma característica diferente, né? Ao mastigar, na textura, o formato, tudo isso é diferente em função desse processo aí de produção, né? As etapas que diferem entre si. Então, já para a produção dos caramelos, é um pouco diferente também o processo de fabricação. Então, a relação que vai ter entre a concentração de sacarose, lactose e xarope de milho acontece de 1 para 1, ou seja, é a mesma proporção. E é de fundamental importância para a qualidade desses caramelos, né? Para evitar que o produto cristalize. Então, nesse caso, não é interessante que a gente tenha um açúcar cristalizado. A gente quer uma bala, um caramelo, que tenha uma textura íntegra, né? Sem cristalização. Então, nesse processo dos caramelos, como vocês já devem ter percebido em casa, já devem ter feito alguma formulação, onde no final vocês obtiveram um produto similar.
né? O que que aconteceu nessa formulação aqui dos caramelos? Ocorreu primeiramente uma reação de Maillard, e aí vocês vão voltar nas aulas que a gente já teve e vão responder a atividade que tem sobre isso. E depois da reação de Maillard ocorre a reação de caramelização. E aí eu vou deixar aqui, não vou explicar novamente o que são essas duas reações, vou deixar para vocês, para que lá vocês expliquem o que precisa, né? Quais são os constituintes que precisam estar presentes para que a reação de Maillard aconteça e para que a reação de caramelização aconteça. Então, o efeito dessas duas reações vão dar a cor e o sabor tradicional aos caramelos que a gente conhece, tá bom? Então, aqui um fluxograma para a fabricação, né, de bala de caramelo, onde ocorre pesagem e diluição dos ingredientes, cozimento, resfriamento e moldagem, né? Então, vejam que é uns processos similares, porém, algumas etapas não são necessárias, comparando com as balas moles e as balas duras. E vejam que é no processo de cozimento que a reação de Maillard e a reação de caramelização acontece, né? Aqui também tem um passo a passo de como é feito a bala de caramelo, similar à bala dura que nós vimos anteriormente, né? Ele traz aqui o tempo e a temperatura e os ingredientes utilizados. E além disso, nós temos as balas que são recheadas. Elas podem ser tanto balas duras quanto balas moles, chicletes, né, as gomas de mascar, que podem ser recheadas. E os formatos vão permitir uma adição maior ou menor desses recheios, né? Então, a gente tem aí várias marcas e tipos de balas no mercado que têm diferentes tipos de recheios, né? Então, aqui nós temos informação que pode ser utilizado recheios à base de polpa de fruta, pode ser utilizado recheios alcoólicos, né, com licores, principalmente, recheios de chocolate, inclusive o vídeo que vocês têm no material de vocês é sobre produção de bala de menta e chocolate, né, aquela bala de menta dura, e dentro dela ela tem chocolate. Vocês sabem que tem alguns Halls, Frigels, que também tem um recheio dentro. Nem sei se tem ainda isso no mercado, mas existia antigamente uma bala dura e dentro ela tinha aquele recheio de chocolate. Pode ainda ter um recheio que é efervescente e ainda recheios líquidos, né? No caso do recheio líquido, ele vai ter uma composição básica de xarope de glicose, né? Ele vai ser menos viscoso, justamente para aquele recheio ser mais líquido. Vai possuir açúcar invertido, edulcorantes e aromas, né? Os bons recheios, eles têm que ter uma baixa atividade de água, né? Por isso, emprega-se produtos altamente higroscópicos, ou seja, que absorvem umidade, para segurar a água no recheio e que essa água presente no recheio não passe para a bala. Imaginem que nós temos um recheio com uma alta atividade de água e é um recheio que não absorve a umidade, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar a água para a bala. Então, se a bala era dura e vai ter um recheio soltando água, o que vai acontecer? A minha bala vai melar toda, ela vai derreter esse açúcar. Isso não é nada desejável, né? Ninguém quer abrir uma bala, que até então era para ser dura, com recheio líquido, e quando você abrir, ela tá lá uma meleca, né? Então, aqui nós temos uma imagem do processo da bomba de recheio, né? Como é adicionado. De uma maneira geral, para vocês entenderem, no processo de formação do molde da bala, tanto da dura quanto da bala mole, na própria linha de produção vai ter uma máquina similar a esta, aonde aqui vocês estão vendo na trafila aqui, vocês estão vendo uma linha vermelha. Isso é como se fosse um caninho bem fino que vai ter disponível o recheio dentro dele. Então, esse caninho tem acesso ao interior da bala
e enche ela com o recheio, e essa bala vai seguindo para a moldagem já com o recheio dentro. Então, esse desenho aqui, ele demonstra, né, como funciona, e aqui no final essa bolinha vermelha com interior laranja é a bala recheada. Eu tentei procurar um vídeo que mostre certinho para vocês, não encontrei. Mas é basicamente isso que acontece quando é feita a produção de balas recheadas. Isso acontece também com a goma de mascar, né? A gente tem, por exemplo, o babalu, que é um tipo de goma de mascar que tem recheio líquido dentro. Quando você morde, você percebe aquele recheio líquido, com sabores diferenciados. Ele é feito dessa mesma forma. É adicionado o recheio e segue, então, para moldagem. Aqui eu coloquei um exemplo de uma bala da Arcor, que é uma bala com casquinha crocante e recheio de mel, tá? Feita considerando, então, uma bala dura, tá? Inclusive, coloquei aqui para vocês as informações nutricionais, os ingredientes, o corante ali que é utilizado, amarelo crepúsculo, também é utilizado o aroma artificial, né? Para vocês terem conhecimento, tá? Então, gente, a aula de hoje, então, foi sobre essas balas moles e duras. A gente vai tirar algumas dúvidas à noite. E aí eu gostaria que vocês fizessem as atividades e tem uns desafios lá que é sobre a a goma de mascar, que a gente ainda não viu, vai comentar sobre isso. E também sobre os pirulitos, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.